Então, quanto mais informações você colocar no seu texto, mais original ele fica e mais visitas você recebe. Sim, é verdade. Eu também uso 2 ferramentas para criar o prompt de texto e para remover palavras comuns em inteligência artificial. Então, o texto fica parecendo que foi alguém que escreveu. E o Google nunca vai saber que foi uma inteligência artificial. Sim, é por isso que estou recebendo muitos visitantes no meu blog e estou ficando muito rico com isso. Ali por volta de 2023, quando eu comecei a usar a inteligência artificial para fazer artigos, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Hoje eu me aperfeiçoei de uma maneira que os artigos estão ficando muito bom e eles recebem muita visita. Já vou te mostrar o meu blog, o endereço aqui do meu blog, para vocês verem aqui as métricas, como estão as visitas e os resultados. Olha só como eu estou fazendo, é bem diferente do que eu fazia no passado. Eu fui aqui no Gemini, eu gosto de usar muito o Gemini, né? O Gemini é muito bom. Eu tenho uma conta Pro no Gemini, então eu fui aqui, fiz esse prompt aqui, ó. Cita 50 dúvidas relacionadas a problemas comuns que usuários têm. Aí você pode botar aqui, ó, sobre, né? Aí eu botei aqui sobre o celular, aí que tem atualmente. Apenas faça uma lista sem comentar. Então você pode fazer qualquer nicho, ou seja, lá tem um nicho, você bota o teu nome aqui, um nicho. Ó, as dúvidas que o usuário tem aí tu coloca aqui, do carro, do não sei o que, da coisa que você quiser, porque é isso que as pessoas querem. Elas querem solução. Você tem que ter nos seus artigos solução para as pessoas, ela possa ler o artigo e resolva o problema. Então ele deu aqui 50. Eu já fiz artigos desses dois, até mostrei no último vídeo aí. Aí vou fazer o que agora? Vou pular isso aqui, eu vou para essa parte de câmera e eu vou fazer sobre isso aqui, ó, porque as fotos noturnas tal, enfim, esse tema aqui que vocês estão vendo aí. E eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Eu vou usar 2 ferramentas importantes, que sem elas não dá para fazer artigo, para receber muitas visitas e tá ficando, para ficar perfeito, ao ponto do Google não perceber que foi feito, o artigo foi feito por inteligência artificial. Tem que ter essas 2 ferramentas. A primeira é essa aqui, que eu sempre mostro aí, que é um gerador de prompt para artigo humanizado, que aumenta a retenção com base no prompt monstro. O que é um prompt monstro? É um prompt muito bem elaborado. Já vou te mostrar a estrutura dele para você ver como ele é grande, como ele é perfeito. Ele passou muito tempo para chegar ao ponto de perfeição. Foram através de erros e acertos, consertos, e regulando ao ponto de ficar um artigo muito bom. E o segundo é esse aqui, é um detector de termos e palavras IA, porque mesmo com um prompt perfeito, ele acaba deixando ainda, né, algumas palavras que são comuns em inteligência artificial, e o Google acaba notando e desconfiando. Então a gente não quer essas palavras, para remover. Ele é interessante, essa ferramenta é gratuita, você não paga nada por ela. Ele gera um prompt que você pede para refazer o artigo sem aquelas palavras e fica, caramba, perfeito. Vamos lá, como é que eu fiz? Eu vim aqui e peguei esse das 50, peguei essa aqui sobre câmeras e tal, granulado, sei lá, enfim, um assunto aqui. Então eu copiei aqui, esse aqui, e pedi pro Gemini me dar. Olha só o que eu fiz, olha só que interessante. Aí já fiz aqui uma nova conversa, eu pedi, ó, cite 10 subnichos e 2 histórias relacionadas para esse nicho. Eu coloquei aqui aquela pergunta. E ele citou aqui, ó, fez uma listazinha aqui dos 10. Eu copiei essa lista aqui, certo? Eu copiei e coloquei aqui na ferramenta. Porque a ferramenta eu deixei aqui um modo ativado personalizado. Você pode usar de outra maneira. Você pode fazer seu nicho aqui, mas eu vou colocar de modo personalizado. Então eu coloquei aquela pergunta aqui e coloquei aqueles 10 subnichos aqui, ó, que o Gemini me deu, que está relacionado direto àquela pergunta. Coloquei aqui dentro dessa parte aqui do subnicho. E a história, eu pedi para o Gemini fazer uma história, ele me fez. Aí ele me deu 2 histórias. Eu li as 2 histórias, gostei muito dessa primeira aqui. Então eu copiei essa primeira história aqui todinha e eu trouxe para cá, onde tem história. Então ele já tem aqui nicho, subnicho e história. E aqui o faixa etária do público, eu deixei todos os públicos, estilo de artigo, estilo de dica, né? Palavra-chave primária, eu coloquei aquela frase, né? Assim, como se fosse uma pergunta, eu coloquei a foto noturno no S5, sai granulado. E as palavras-chave secundárias, eu coloquei todos os começos aqui, ó, do subnicho, que é esse aqui, ó. Nodo pode ser complicado, poder não sei de que, acessório blá blá blá, e eu vou coloquei todos os 10 aqui, são 10. Então esses 10 eu fui e coloquei aqui na palavra secundária. No arco do personagem Jornada de Herói,
Adicionar tipo de título, eu botei como fazer, porque geralmente as pessoas têm dúvida, como eu faço para fazer não sei o que. Isso dá muita visita no blog, cara, muita visita. O tom de tema inspirador, o tamanho do artigo vou deixar padrão mesmo. O gerador de gancho, começa com uma estatística chocante, que ele vai começar, sabia que tantos por cento das pessoas não conseguem resolver e existe uma maneira fácil e tal. Enfim, aí aqui um link para artigo de referência. Isso é muito bacana, cara. O que significa isso? Ó, insira um link de um artigo de alta performance para ser usado como base para a estrutura do seu artigo. Ele não vai copiar o artigo, ele vai simplesmente usar a estrutura. Eu fui no Google, pesquisei com a mesma pergunta, por que as fotos noturnas? Mesma pergunta que está lá. E eu coloquei e ele apareceu aqui primeiro a resposta do Gemini, e aqui ao lado, tá vendo aqui, ó, na primeira página aqui, ó, na frente, do lado da resposta do Gemini, eu cliquei aqui, e eu copiei esse link aqui e joguei aqui dentro. Olha ele aqui, ó. Então ele vai usar como base esse link aqui, muito bacana, cara, muito bacana. Ou seja, a estrutura do meu artigo vai ser muito parecida com a estrutura desse artigo que está na primeira página do Google. Olha só, cara, olha só que bacana. Ele vai ler isso aqui tudinho e vai ver, fazer uma estrutura parecida. Eu deixei como humanizado com Gira, pedi para gerar como seleção manual, e olha aqui o prompt monstro, o prompt que eu lhe falei, que ele é muito grande, ele tem uma estrutura muito bem elaborada, foram meses para chegar a esse ponto, cara, não existe prompt igual a esse não, cara, não existe, muito bacana. Eu copiei ele, mandei o Claudio fazer, o Claudio fez aqui para mim, eu uso o Claudio uma conta gratuita mesmo, dá para você fazer aí artigo, aproveitar o Grok, e enfim, dá para usar, se não tem dinheiro para pagar a conta Pro, usa gratuita. Eu tenho o Gemini Pro porque eu uso diversas outras coisas também, não só para artigo, mas eu trabalho também com vídeos, etc. Então aqui, ó, como resolver, ele fez o artigo, olha o título, cara, que título bacana, ó, como resolver porque as fotos noturnas do meu S5 saem granuladas. Guia definitivo para fotografia noturna perfeita. Aí aquela estatística, você sabia que 87% dos usuários do smartphone abandonam a fotografia. Olha só, cara, aqui, ó, a jornada de Carlos, a frustração, ó, tudo que tá aqui é muito bacana, tudo que a gente colocou lá, a história, né, que é a jornada de Carlos, tá, ele fala ali. Olha só, cara, que coisa incrível. Aí que foi que eu fiz, eu copiei esse artigo e fui no detector, esse detector aqui, lembra que eu falei gratuito, esse detector muito bacana, inclusive se você quiser anunciar aqui no Bomba Ads, o site é esse aí, ó, www.bombaads.com, você vai ter acesso a essa ferramenta incrível, inclusive essa outra ferramenta aqui de gerar o prompt, você vai gerar o prompt, essa ferramenta aqui, ela tem um custozinho muito pequeno, um investimento muito pequeno, você faz vitalício, você tem acesso vitalício para sempre, para você usar direto, e pronto, só uma vezinha você consegue fazer esse investimento e você tem retornos incríveis e visitas. E aqui você, para entrar nessa ferramenta aqui, você vem em bombaads.com e vem aqui prompt monstro, tá vendo o prompt monstro aqui? Inclusive no Bomba Ads você pode anunciar gratuitamente, porque essa Bomba Ads tem muita visita, então você consegue aparecer aqui gratuitamente nos anúncios do Bomba Ads. É só vir aqui e clicar aqui, cadastrar seu blog, o seu vídeo de tudo que você quiser e colocar aqui e enviar para você aparecer aqui gratuitamente. Então como eu vou fazer? Eu vou pegar o artigo que foi feito pelo Claudio e vou pedir para o detector analisar. A gente vai ver quantos por cento ele de palavras e termos IA tem. Ele fala que está 85%, ou seja, muito bom, 85% humano, ou seja, tem 14% só de palavras IA, mas apesar de ser muito pouco, é um artigo que o Google já não percebe de jeito nenhum, não desconfia que é feito com inteligência artificial, porque é muito pouco. Do jeito que está aqui, o artigo já dá para colocar, mas ele gera aqui um prompt, você copia o prompt, esse prompt para pedir para remover as palavras. Foi o que eu fiz. Eu botei o prompt aqui, pedi para ele remover as palavras e olha só o que ele fez. Esse é o segundo artigo, é o mesmo artigo, sendo que ele já fez outro artigo aqui. Deixa eu ver se ele já está clicável já. Ele fez outro artigo, então a gente vai ver como vai ficar. E aqui está 85.1, não é isso? Vou limpar, eu pedi para ele refazer, ele fez o artigo novamente e olha só a diferença que vai dar. Olha aqui,
92%. Então melhorou. Ainda tem algumas palavras, mas cara, é muito pouco. Isso aqui no Google não vai perceber, porque mesmo sendo palavras, não pode ter em excesso, tipo assim, 50%, 40%. Se dizer, aqui, por exemplo, 45% humanizado, 50% humanizado, não. Acima de 70 já está muito bom. Então ele está com 92, está perfeito. Então esse artigo que vai para o meu blog, eu vou te mostrar o meu blog aqui. Eu falei que ia mostrar as métricas aqui, ó. Olha só, aqui. Ontem eu botei esse artigo, dia 16, foi hoje, ó. Hoje já está com 11 acessos, foi postado hoje. A essência em 2 rodas, o manifesto tal. Olha só, 11 acessos. Foi colocado hoje, já que foi logo hoje no começo da madrugada aí, de noite. E aqui, tem outra aqui que foi ontem, foi dia 15, tem 12 acessos. Outra aqui dia 15 também, 11 acessos. Dia 14, 17 acessos. Dia 13, 23 visitas aqui, ó. Dia 12, 29 visitas. Tem bastante visita. Quanto mais você vai descendo, ó, 38, 40 visitas, 47 visitas. Eles sempre têm visita, sempre. Porque são artigos que o Google pensa que foi feito mesmo por uma pessoa, cara. É bomba mesmo. E é um blog, eu estou usando um blog. É o endereço aí, www.informaçõessobre.com. Tu dá uma entrada e dá uma lida nesse artigo para você ver como ele instiga a pessoa, para segura a pessoa mesmo, cria uma retenção. Isso é importante, é retenção. O artigo ser original. Por que ele se torna original? Porque não é só uma pergunta que eu coloquei lá. Eu coloquei os sublixos, 10 sublixos diferentes relacionados ao nicho. Coloquei uma história única. Olha, incrível, cara. Não tem como não, bicho. Não tem como, é muito bom essas ferramentas. Então fica aí a dica pra galera. Sucesso a todos.